Ellen veio nos prestigiar hoje com a sua presença, trazendo a mensagem do Senhor para os nossos corações. Seja muito bem-vinda, pastora. Quero que você estenda a sua mão para cá. Vamos orar. Pai, nesse momento nós queremos bendizer o seu nome mais uma vez, te adorar, te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco e te pedir nesse momento que o Senhor possa usar a tua filha e continuar abençoando a tua serva. Queremos entregar a pastora Ellen nas tuas mãos, a sua casa, a sua família, seus filhos, seu esposo. Que o Senhor possa abençoá-la 100 vezes mais, Senhor. Que ela possa ser tua serva nesse momento como ela já tem sido sempre. E que ela possa, Senhor, se permitir ser usada por ti como ela tem sido usada sempre. Tu és, Senhor, bom e tu tem cuidado da tua filha. Nós queremos pedir que o Senhor esteja com ela mais uma vez nesse momento. Nós queremos te agradecer como igreja por ter trazido a tua filha até aqui para nos abençoar. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Louvado seja Deus. Agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade de estar junto com vocês, adorando ao Senhor na noite de hoje. Quero agradecer ao pastor Paulo, à pastora Juliana, que já me mandou mensagem dizendo que não poderia estar, mas eu falei, não, Deus vai nos proporcionar, né, outra oportunidade. Ela esteve com a gente na semana passada lá na igreja, foi bênção, levou com ela uma caravana grande, pastor. Falei, gente, hoje a gente precisa ir lá. E algumas irmãs estão aqui comigo da Crescer, vieram, mas hoje é culto também nas nossas unidades, fica um pouquinho mais difícil. Mas eu louvo a Deus por estar aqui com vocês essa noite. E trago um abraço do meu pastor para a igreja. Pastor, ele me deu tantas recomendações que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um relógio. Porque ele falou assim, ó, pergunta ao pastor Paulo ou ao pastor Ivan o horário, não passa do horário. Faz direitinho. Então, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui, eu falei, Miriam, estou procurando um relógio. Mas eu falei com ela, qualquer coisa, ela levantar uma plaquinha para mim, acabou o teu tempo. Tá bom? Então, você pode abrir comigo a sua Bíblia. Em Gênesis 12. Gênesis 12, de verdade, gente, não tem mesmo não, né? Um relógio que fique bem. Gênesis 12, vamos ler do 1 ao 4. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Glória a Jesus por esta palavra. Me permita dizer Abraão, porque eu vou me enrolar se ficar dizendo Abrão aqui o tempo inteiro. Eu sei que ainda o nome dele não havia sido mudado, mas permita-me chamá-lo de Abraão. De Abraão, amém? A história de Abraão, ela inicia em Gênesis capítulo 11, onde ali começa a falar sobre a sua genealogia. O capítulo 12 é onde Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Quem aqui não conhece a história de Abraão? O pai da fé. A história de Abraão muito nos inspira pela sua fé, confiança em Deus e obediência a Deus. É uma história inspiradora
Mas eu sei que nós estamos... Quem não tem aqui promessa? Todos temos promessas, amém? E o Senhor chama Abraão e lhe faz promessas. Só que o interessante é que as promessas que o Senhor nos faz é para um futuro. Quando Ele faz promessa a Abraão, Ele vai dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais, e vá para uma cidade que eu ainda lhe mostrarei. E aí Ele faz as promessas. Ele diz: olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que é uma promessa para um futuro. Só que para ele conseguir, para ele realizar, para ele ver as promessas se realizando na vida dele, era necessário ele tomar uma atitude no presente. Foi dito a ele: sai. Sai. E aqui eu já quero declarar para aqueles que têm promessa. Muitas vezes, para vivermos as promessas de Deus, Ele vai nos fazer sair de certos lugares. Quem quer viver promessa precisa entender que deve viver uma vida separada, uma vida de separação, uma vida de santidade em muitos momentos, para viver a plenitude daquilo que Ele quer que nós vivamos, daquilo que Ele já falou ao nosso respeito. Ele vai nos tirar de certos lugares, Ele vai tirar do nosso ciclo certas pessoas, Ele vai fazer algumas portas se fecharem, mas é necessário essa separação para que você possa viver a plenitude daquilo que Ele tem para você. Talvez você entrou aqui se indagando porque saiu de certo lugar, porque a porta se fechou, porque amigos se foram. Faz parte do plano de Deus para a sua vida. Sai. Sai. É a ação que você precisa tomar hoje para viver aquilo que Ele falou para o seu futuro. E por que sair da minha casa, da minha parentela, da casa dos meus pais? Não é muito mais fácil eu prosperar perto daqueles que eu conheço? Não é mais fácil eu viver coisas boas e bênçãos do Senhor e ser bênção? Porque a palavra vai dizer não só que Deus iria abençoar, mas Ele seria uma bênção. Quem aqui não quer ser abençoado e ser bênção na vida dos seus familiares e ser bênção na vida daqueles que estão ao seu lado? Então aqui nós já também podemos entender que Deus não abençoa ninguém para que a gente retenha a bênção. Ele nos abençoa para que a gente seja bênção na vida de alguém. Ele nos dá bênção para que a gente possa abençoar aonde nós chegarmos. É para isso que Ele tem nos abençoado, para que sejamos fontes de bênção também para outras pessoas. Mas por que sair? E eu fiquei perguntando ao Senhor: mas Senhor, por que Ele precisava sair da casa dos seus pais, da sua parentela? É porque para viver a plenitude, a grandiosidade da promessa que Deus tinha para ele, ele precisava depender totalmente de Deus. E muitas vezes quando nós estamos ao lado de pessoas que nos defendem, de pessoas que vai tomar a frente, de pessoas que estão sempre ali para nos ajudar, muitas vezes a gente recorre primeiro a essas pessoas e depois vai ao encontro de Deus. E muitas vezes Deus não quer isso. Ele quer dependência total. Ele quer que você dependa totalmente dele. Para sair para uma terra que ele ainda nem conhecia, era necessário uma dependência total de Deus. Então deixa pai, deixa mãe, deixa parente, porque eu quero que você dependa totalmente de mim, que você ouça totalmente a minha palavra, que você avance somente com aquilo que eu disser para você. Porque às vezes muita gente atrapalha. Às vezes quando Ele dar algo para nós e a gente divide com muitas pessoas, atrapalha. Ele ouve a voz de Deus,
E a palavra vai dizer que a região onde Abraão morava era uma região considerada idólatra, politeísta, muitos deuses. Mas o que é interessante, que é diante de um cenário como esse, ele não se confunde com a voz do Deus que falou com ele. Aquele que tem promessa não pode confundir a voz que fala com ele. Aquele que conhece o teu Pai não confunde a voz dele com nenhuma outra voz. Não importa o cenário onde você está, não importa se ao teu lado existem pessoas que não acreditam, que não são cristãs, que não conhecem a palavra. Se você conhece a voz, está sensível à voz, se você tem intimidade com aquele que faz promessa, você não vai se confundir com a promessa liberada. Não se confunde. A palavra vai dizer que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Se nós andamos confusos é porque ainda não tomamos posição de ovelha. Deixa ele ser o seu pastor, que jamais você confundirá a voz dele. Abraão não confundiu. Vivia no meio de um povo idólatra que adorava, ouvia outros deuses, mas ele ouviu a voz de Deus. Quais são as vozes que nós temos ouvido? Quais são as vozes que nós temos ouvido? Ele não se confunde. Ele não se confunde. Então, o primeiro ponto aqui para você que quer viver as promessas de Deus, tenha intimidade com o Deus da promessa. Tenha intimidade com o Deus da promessa. E ter intimidade com Ele não é falar com Ele apenas no culto. Ter intimidade com Ele não é abrir a Bíblia somente no momento da palavra. Ter intimidade com Ele não é apenas fazer oração quando a intercessão te manda ficar de pé, te pede para ficar de pé, não. Intimidade com Ele é aquilo que você vive dentro de casa, é aquilo que você vive aqui e fora daqui, é o que você é com Ele quando o culto acaba, porque a multidão só permanece aos pés enquanto Ele está falando, enquanto tem culto. Mas discípulo não, o culto acaba, o discípulo continua aos pés, discípulo continua acompanhando, discípulo continua ouvindo dele. A multidão, ela ouve a palavra, mas quando a multidão vai embora, os discípulos permanecem. Deus conta os segredos. Tu não entendeu o que eu falei? Vem cá que eu vou explicar. Permaneça aos pés. Tenha intimidade com Deus que te fez a promessa. Abraão ouve, não se confunde com a voz. Ele sabe que foi Deus quem falou com ele. E o próximo passo, para aquele que quer viver a plenitude das promessas de Deus, é ouvir e acreditar. Porque se eu ouço e não acredito, eu não saio. Se eu ouço e não acredito, eu paraliso. E aí quem não acredita, quem se confunde com a voz, fica parado esperando uma confirmação, esperando um sinal. E Deus está falando: maior do que qualquer sinal é a minha voz que já falou contigo. Maior do que qualquer confirmação sou eu que já falei. Vai, sai, porque eu garanto. E nós estamos aguardando. Senhor, fala comigo de novo. Senhor, agora manda um profeta. Eu sei, eu já ouvi a tua voz, mas eu não sei, sei lá não. Vai, sai, acredita. Porque não adianta ter promessa e não acreditar nela. Não adianta eu receber de Deus uma palavra, não acreditar naquilo que as promessas que a Bíblia diz ao meu respeito, e eu não acreditar, porque eu não vou viver à altura da promessa. Eu vou viver sempre será. Porque geralmente o cenário não combina. Porque parece que não vai acontecer. Acreditar. Imagine Abraão. E do nada você vai sair 75 anos. Aí do nada
minha vida bem estabelecida, porque a vida dele ali estava bem estabelecida. Eu chegar para os meus pais, para minha parentela, estou indo embora. Ué? Vai embora para onde? Não sei. Como não sabe? Não, ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. Falou o quê? Que eu tenho que ir. Para onde? Para uma terra. A que terra é essa? Não, ele ainda vai me mostrar. Tem que acreditar. E às vezes a gente fica preso. Não faz. Não sai. Não avança. Não frutifica. Não serve. Não ministra. Não adora. Não rompe. Não vence. Porque fica parado ali esperando Deus mostrar o caminho. Ele já falou, vai, que é no trajeto que eu te mostro. Levanta, que é na caminhada que eu abro o caminho. Vai, só sai do seu lugar. Comece a marchar. Comece a caminhar, que eu vou te mostrando. Isso é fé. Vai, gente. Ele falou que tu vai pregar, começa a estudar. Ele falou que tu vai cantar, começa a ensaiar. Ele falou que tu vai orar e os enfermos serão curados. Comece a buscar o dom. Não fique esperando. Não, eu vou esperar a oportunidade aparecer. Para quando ela aparecer você não está pronto? Não. Se ele falou, comece a se comportar à altura da promessa. Se ele falou que ele vai salvar a sua casa, comece a se comportar assim. Comece a agir como se ele já tivesse salvo o marido, como se ele já tivesse salvo a esposa, salvo os filhos. Comece a falar com eles como se eles já estivessem aqui. Pastora, mas isso é doideira? Sim. É loucura mesmo. E ele vai. Imagine quantas coisas ele não teve que ouvir. Pastor Paulo, quando a gente ouve uma voz e diz sai, quando a gente inicia, todo mundo diz que é loucura. Depois que está pronto, é visionário. Mas na hora que a gente vai, é loucura. Que loucura é essa? E sabe qual é o grande problema nosso? É que nós queremos buscar nas pessoas a validação daquilo que o céu já respaldou. Se a terra não valida, não se preocupe, que o céu respalda. Pode ir. Que é respaldo maior do que a voz de Deus. Se ninguém vai, se ninguém acredita, não tem problema, vai. Porque você com Deus já é a maioria. Você com Deus já faz acontecer. Você com Deus é tudo que você precisa. Sem Ele, sem Ele, sem Ele, nada podemos fazer. E a gente quer que todo mundo acredite. Não, eu ouvi, Ney. Acredita aí, Ney. Vamos embora comigo, acredita. Não precisa. Eu não estou dizendo que não é bom ter pessoas que acreditem, que orem com você, que te incentivem a acreditar, também é bom demais. Mas se essas pessoas lhe faltarem, você não vai desacreditar na palavra, porque você sabe que ainda que a terra invalide os planos dele, ele respalda e pronto, vai acontecer. Nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele diria e não cumpriria? Pode ir. Pode ir que ele garante. Pode ir. Que ele vai te mostrar a terra. Às vezes a gente não quer porque fica com medo. E aquele que tem promessa não está isento de sentir medo.
O medo é inerente do ser humano. Nós vamos sentir. Só que o medo não pode nos paralisar. E qual é o fator primordial para vencer o medo? É a fé. Eu estou com medo, mas eu acredito. Eu estou com medo, mas eu aceito. Eu estou com medo, mas se Ele falou, eu sei que Ele vai cumprir. Ele não precisa que ninguém diga para ele que vai dar certo, porque ele conhece o Deus que vai com ele no caminho. Você não precisa ninguém dizer para você, pode ir, porque Deus já te garante, é Ele quem vai com você neste caminho. Eu não sei de que forma você entrou aqui. Talvez você tenha esperado por uma promessa há muito tempo. Talvez por tanto aguardar, a sua fé já até esmoreceu. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te lembrar que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para terminar. Está com medo porque está achando que não vai dar certo, porque Ele é o Deus que quando fala, Ele garante, Ele manda recurso, Ele envia a porta, Ele manda o telefone tocar, é Ele quem toca no coração de alguém, Ele faz as apresentações, é Ele quem faz as coisas acontecerem, as conexões acontecem, Ele faz. Não precisa temer. Eu não estou vendo como. Eu não estou vendo possibilidade. Quer viver milagre? Quem quer viver milagre aqui? A gente sempre diz que quer viver milagres, mas para viver milagre tem que estar disposto a andar num cenário de impossibilidade. Porque se não é impossível, não é milagre. Está impossível. Fique tranquilo, porque é o cenário propício para o Senhor realizar milagre na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Ele faz, Ele pode, Ele tem poder. Acredite. Ouça a voz. Acredite. E obedeça. A promessa de Deus para ele era tão grande. Era tão grande. Quantas vezes o Senhor nos faz promessas que ao comparar com o nosso tamanho, com aquilo que nós somos, nós dizemos, não é para mim. Não se encaixa. Parece que não tem condição, é desconexo, não tem alguma coisa aí que não é assim. É desse jeito. Mas a promessa de Deus para ele era tão grande que era necessário. Era necessário ele obedecer. O que Deus disse para ele era o seguinte: olha, Abraão, não precisa se preocupar. No caminho, no trajeto, não se preocupe com o que vai acontecer. Não se preocupe com aqueles que vão te amaldiçoar, porque eu mesmo o amaldiçoarei. Não precisa se preocupar com aqueles que no caminho tentam te parar. É bem verdade que a gente aceita, obedece, avança, e nesse trajeto, nesse caminhar, a gente lida com muitos desafios.
E na grande maioria deles, os desafios são com pessoas. E a gente se distrai no caminho, porque quer responder, porque quer justificar, porque quer resolver. Não vou dizer que muitas vezes não seja necessário resolver algumas situações. Na história de Abraão, foi necessário ele parar para resolver a história dele com Ló. É bem verdade que o problema não estava entre os dois, mas entre os seus pastores. Mas para dar continuidade àquele conflito, precisava ser resolvido. E continuou. Só que muitas vezes o próprio inimigo, ele vai mandar distração nesse caminho. Distração para te fazer desacelerar na sua passada. Vai fazer você olhar para o lado, vai fazer você pensar se é para continuar ou não. Está difícil demais, será que foi Deus mesmo que falou? Avance, continue, não se distraia, não pare para responder a afronta, não se distraia. A Bíblia vai dizer que Neemias, aconteceu isso com ele. Ele se dispõe a, junto com o povo, reconstruir os muros da cidade. Mas havia algumas pessoas que não estavam preocupados com os muros antes. Não estavam nem aí. Mas quando chega na metade da reconstrução, a Bíblia vai dizer que já estava na metade. E é bem aí no meio que a gente sente vontade de parar. É bem aí no meio que as forças do início já não são mais as mesmas. Porque a palavra está tão recente, a gente está motivado, a gente está com força, a gente está cheio de fé, mas quando chega no meio, parece que o combustível vai esvaziando, parece que a fé, o cansaço já vai indo embora, e é neste momento que o inferno avança. É no momento de maior vulnerabilidade da nossa história, da nossa vida, que ele vem. Foi assim com Jesus no deserto também. Quando ele sentiu fome, o diabo veio. E a Bíblia vai dizer que eles se levantam e tramam contra Neemias. Eles querem parar a obra. Mas Neemias estava firme naquilo que ele sabia que devia fazer. E eles não mandaram recado uma vez apenas, não foram só 2 vezes. Por 4 vezes eles mandaram o mesmo recado. Mas o mais interessante da história é que todas as vezes, todas as vezes Neemias deu a mesma resposta: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, de modo que não poderei parar. Constância, perseverança. Aquele que quer viver as promessas de Deus em sua totalidade, persevera. Não é inconstante, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Constância. Não é hoje eu acredito, amanhã eu não acredito mais. Hoje eu estou cheia de vontade de trabalhar, amanhã eu nem quero mais servir. Hoje eu digo para o pastor: pastor, estamos juntos, amanhã não conta comigo. Não, o Senhor requer um povo que seja perseverante, persistente, consistente em sua obra, que não se distraia. Fique tranquilo, não precisa descer, não precisa parar. Ele te garante.
Assim como no caminho Ele registra todos aqueles que estão junto com você, te abençoando, te ajudando. Ainda que você não tenha condições para abençoá-lo da forma que você gostaria, o céu já anotou, o céu está vendo e Ele vai abençoar na mesma proporção. Fique tranquilo, Abraão. Só ouça, só acredite e obedeça. Vai. Ele tem promessas. Mas é necessário, para a gente viver o futuro que Ele já planejou, Ele já declarou ao nosso respeito, vivenciarmos coisas agora, no nosso presente, para ter essas promessas sendo cumpridas em nossa história. Eu não sei porquê, mas o Senhor me manda falar sobre chamado mais uma vez. Eu já vou entregar a minha oportunidade. A Bíblia nos diz que o povo queria um rei. Eles olharam para os outros povos e quiseram ser como eles. Eu quero um rei. Alguns até dizem que não foi Deus que escolheu Saul como rei. Mas não é isso que a Bíblia diz. É bem verdade que não foi Deus que escolheu um tempo. Não foi o momento em que Deus disse que eles teriam um rei. Eles decidiram isso. Mas quem decidiu quem seria rei foi o próprio Deus. Ele faz essa escolha. Porque a Bíblia diz que Samuel vai falar com Deus, chateado. Deus, eles estão nos rejeitando, está te rejeitando. Deus vai dizer, não se preocupe. Eles me rejeitaram primeiro, Samuel. Diga para eles o que vai acontecer se eles realmente quiserem o rei. Eles vão lá, ele vai lá e conta o povo mesmo assim diz, eu quero mesmo assim. Então Deus diz, então dê a ele o que eles querem, dê a eles. Olha, daqui a um dia, nesse mesmo tempo, amanhã, você vai receber aqui o homem que será o rei de Israel. Aí Saul está lá, sem saber o que vai acontecer da sua história. Ele não estava nem sabendo da situação. Ele não estava nem imaginando que seria chamado, que seria convocado, que seria ungido. Mas aí o que acontece? As jumentas do seu pai se perdem. E aí ele vai à procura das jumentas. E ele procura e não acha. Chega um dado momento, ele diz ao servo, é melhor a gente voltar. Porque agora meu pai, além de estar preocupado com as jumentas, vai se preocupar comigo também. E aí eles se lembram que tem um profeta. Eu não vou contar a história toda, vocês conhecem. E ele chega lá como Deus havia dito que chegaria. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, na nossa história, que parecem ser o contrário, que parece ser uma dificuldade. Perdi as jumentas, vou ter que sair para procurar. Perdi o emprego, e agora como vai ser? Perdi essa amizade, e agora como será? Perdi, e agora como vai ser? Muitas vezes é só Deus te levando ao caminho da promessa, te levando ao caminho do propósito, te levando exatamente para o lugar onde Ele quer que você chegue. Não reclame. Se você vive uma vida inteiramente entregue ao Senhor e permitindo Ele dirigir todos os seus passos, até quando os seus planos se frustrarem, louve ao Senhor. É a minha oração, Senhor, que os meus planos se frustrem, para que os seus planos se estabeleçam em minha vida. E Ele chega até lá, e Ele recebe a grande notícia que Ele não esperava receber. E chamado é assim, irmãos.
A gente não espera. Eu jamais esperava ser pastora. Eu jamais esperava um dia estar pregando. Eu nem falava. Mas quando Deus quer, quando Deus escolhe, não adianta. E aí chega um momento, Samuel fala para ele, unge ele. Ele vai embora. E no tempo certo acontece a apresentação diante do povo. E aí é feita aquela escolha, a votação, a casa do pai dele. Primeiro a tribo, a casa do pai, e depois a cadê ele? Na hora dele ser já tinha sido ungido, já sabia que seria rei, mas na hora da apresentação diante do povo, ele se esconde. A Bíblia vai dizer que eles começam a perguntar: ué, mas não tem mais ninguém da casa dele? Ei, tem sim, mas ele está escondido atrás das bagagens. E alguém vai lá, manda buscar e traz Saul. Dá medo mesmo. Aliás, Israel nunca havia tido um rei. E quando Deus te chama, você fica aí preso dizendo: mas eu não sei fazer, eu não sei como vou falar, eu não sei como será. Ele vai te fazer ser. Só acredita, só venha. Ele vai construir essa história junto com você. Ele não sabia, ele tinha unção, mas ele não sabia reinar. Mas a Bíblia diz que ao se apresentar, Samuel diante do povo, abre um livro. E nesse livro ele apresenta diante do povo os direitos e os deveres do rei. Instrução. Fica tranquilo, se ele te chamou e você ainda não saiu desse lugar para cumprir o seu ministério, porque tem medo, porque não sabe como será, não sabe como falar, não sabe como fazer, existe um livro. E neste livro tem os seus direitos, tem os seus deveres. Ele te instrui e o teu pai te dará a condição de fazer. Só obedeça. Só obedeça. E a palavra diz que todos voltam para a sua casa. Saul também vai para a sua casa. Alguns acompanham o rei, mas a Bíblia diz que outros não quiseram acompanhá-lo, não presentearam o rei. Mas em algumas versões vai dizer assim: mas Saul não deu ouvido. Quantas vezes nós deixamos de acreditar, nós deixamos de obedecer, nós deixamos de avançar, nós deixamos de cumprir aquilo que Deus já falou ao nosso respeito, porque alguém não acreditou, porque alguém rejeitou. Mais uma vez eu digo a você: não se preocupe. Se o céu falou, ele garante. A rejeição de ninguém revoga a unção que ele já liberou sobre você. Ei, a falta de crédito do homem não revoga a unção que ele já derramou sobre a sua cabeça. Não espere respaldo da terra. Avance, porque ele garante. Ele garante. A minha palavra hoje é para aqueles que têm promessa neste lugar e que precisam sair daqui crendo, acreditando, tendo fé e avançando. Obedeça a voz. Obedeça a voz que já falou contigo. Obedeça a voz que falou ao seu respeito, a respeito dos seus, a respeito da sua casa. É loucura mesmo. É loucura mesmo. Para quem não ouviu a voz, eles não vão entender mesmo. Que privilegiado nós somos. Que povo privilegiado nós somos, porque ouvimos a voz dele. Porque ele já contou segredos a você, a respeito de ti, a respeito da sua casa. Então você precisa acreditar.
o nome da sua promessa. Eu não sei se a sua promessa é uma terra que Deus já disse que te levaria. Eu não sei se a tua promessa é a salvação de algum familiar. Eu não sei se a tua promessa é a cura. Eu não sei se a tua promessa é uma porta aberta. Eu não sei se a tua promessa tem a ver com o seu ministério. Mas eu quero te encorajar nesta noite a acreditar, a voltar a sonhar, a começar a enxergar aquilo que Ele já falou. Comece a olhar para isso. Eu sempre conto que quando eu queria gerar e não acontecia, os anos se passavam, eu orava e eu fechava os meus olhos e dentro da minha casa eu conseguia sentir o cheiro de criança. Eu passava pelo quarto que seria deles. Eu sempre quis dizer as crianças, pastor Paulo. Hoje eu encho a boca para dizer as crianças. Havia uma promessa, mas na terra tudo era impossibilidade. Faz o exame aqui, impossível. Faz outro lá, impossível. Parecia que nada tinha condição, não ia ter como. Uma coisa dependia da outra. E é bem verdade que tinha dias que eu acordava achando assim: será que não vai acontecer? Mas diante de tudo isso eu não aceitava viver neste posicionamento. Será porque não, eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra liberada, e eu ia para os pés do Senhor e pedia: Senhor, reanima a minha fé, Senhor, continue reanimando a minha vida. Eu preciso acreditar, eu preciso sonhar, eu preciso ter certeza do que vai acontecer. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu não estou vendo com os meus olhos, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Isso é fé. E quando eu começava a orar, a presença do Senhor me invadia e aquela tristeza nem começava a ir embora. E é isso que a gente experimenta quando entra na presença dele. Eu entro fraca, eu entro triste, eu entro na igreja às vezes como Ana, chorando, sofrendo, a minha alma batida. Mas é na oração, é na minha entrega, é na minha adoração que eu saio daqui pronta para esperar mais um pouco, pronta para caminhar mais um pouco, pronta para acreditar mais um pouco. Precisamos acreditar. Eu falava: eu sei que vai. Era tão doido, Tatá, que às vezes eu passava, eu ouvia choro. Falei: tô ficando maluca. Sentia um cheirinho de bebê. A gravidez do meu Davi, irmãos, foi uma gravidez denominada pelos médicos de alto risco. Todo o exame, toda a semana, eu festejava. Toda semana, a minha fé precisava ser maior do que o meu medo. Eu estive grávida 5 vezes. 3 abortos. 2 estão comigo. O medo batia a minha porta. Mas a minha fé mandava o medo embora. Porque eu tinha uma palavra. Eu tinha uma promessa. Então, se minha vinda aqui servir para te encorajar nesta noite a sair daqui acreditando mais, confiando mais, dependendo mais, já valeu a pena.
Santo que está fazendo frutificar no seu coração, que é terra fértil, é solo fértil, pronto, preparado, e vai frutificar. E muito em breve haverão testemunhos nesta casa. Muito em breve eu sei que haverão pessoas pedindo para testemunhar, porque saíram daqui decididas a ouvir a voz, a buscar ao Deus da voz, a acreditar na palavra, a sair do seu lugar e a obedecer para viver em plenitude as promessas do Pai. Se você recebe essa palavra, aplauda o Deus da promessa, aplauda o Deus que realiza a promessa, que faz acontecer. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde há honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, viva as bênçãos sobre os meus. Naquele que começou a boa obra em minha vida, é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo do que vejo, mas vivo porque creio que Ele é fiel. Eu não vou. Amém, meus irmãos. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós. Domingo nós estaremos aqui às 18 horas. Quem vai estar pregando é a pastora Gabriela Zaff, ainda sob a direção da Rede de Mulheres. Você está convocado a estar aqui, convidado a trazer pelo menos mais 5 pessoas. Pastora Ellen, Deus abençoe sua vida. Mandar um abraço para o pastor Renan, para toda a igreja crescer. Estende assim suas mãos, nós vamos para casa, abençoados por essa palavra. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, a Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Leva-nos para casa em paz, em segurança, livra-nos de todo mal. Nos dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor, repleto de alegrias, repleto de respostas do Senhor. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: